Olá, eu sou Murilo Gomes e nós somos do SOS Imprensa, um projeto de extensão da UNB. Para entrar em contato conosco, acesse o site www.unb.br/fac/SOS. Estamos aqui com o Rafael Baldo, né, fez uma monografia, nosso tema de hoje é jornalismo híbrido, né? E estamos com o Rafael Baldo, que fez uma monografia de jornalismo em quadrinho. Obrigado pela presença. E também com o Vinícius Borba, do grupo Radicais Livres. Então, eu gostaria que ele se apresentasse um pouquinho. Pode começar pelo Rafael. Eu sou Rafael Baldo, sou jornalista desde 2003 e fiz um projeto de monografia, encerramento de curso, sobre jornalismo em quadrinhos. Esse projeto foi uma necessidade que a gente sentiu. Esse projeto foi feito por mim e pelo meu colega Fabiano Messias. A gente sentiu a necessidade de um embasamento acadêmico com relação ao jornalismo em quadrinhos. A gente havia reconhecido alguns elementos de jornalismo em certas histórias em quadrinhos, mas nada que constituísse realmente jornalismo. Finalmente, a gente encontrou 2 ou 3 exemplares de realmente o que é jornalismo em quadrinhos e descobrimos que não havia nenhum trabalho acadêmico a respeito. Aí foi daí que surgiu a ideia de escrever mais sobre isso. Agora, o Vinícius Borba, do grupo Radicais Livres, poderia falar um pouco do trabalho de vocês? Meu nome é Vinícius Borba, eu sou poeta, cronista, escritor e estudante de jornalismo atualmente, do grupo Radicais Livres, lá de São Sebastião, uma cidade satélite aqui de Brasília, aliás, aqui do Distrito Federal, né? E fazendo parte desse grupo, a gente somos, na verdade, um grupo de artistas que promove um sarau há mais de 5 anos, lá em São Sebastião, para democratizar o acesso à arte na comunidade de periferia aqui em Brasília e aqui no Distrito Federal, visto que é muito difícil porque nas periferias não tem teatro, não tem cinema, não tem determinados espaços para prática artística. Então, os Radicais, esse grupo, é um grupo de atores, de poetas, músicos, artistas plásticos, que se reuniu para promover um sarau, o Sarau Radical, no qual a gente busca democratizar o acesso à arte, as mais diversas formas de arte, e ao mesmo tempo a gente começou a escrever um fanzine. A gente passou a produzir um jornalzinho comunitário com textos, mesclando textos com informações jornalísticas, informações relevantes para a comunidade, ao mesmo tempo informações do contexto nacional e até do Distrito Federal, né? E ao mesmo tempo escrevendo com caráter literário mesmo, né? Assim, escrevendo um jornalismo literário de um caráter assim muito cidadão, né? Então a gente pratica jornalismo realmente assim comunitário, democratizando a voz, o acesso à voz. Em maioria não somos formados ou não somos jornalistas, mas a gente se corresponde com pessoas do Piauí, lá de um semanário cultural também chamado Piagui, e pessoas de Vitória da Conquista na Bahia que também estão trocando com a gente informações nesse fanzine, né? Certo. Gostaria, você falou um pouco de que vocês utilizam bastante o blog e o jornalzinho impresso, né? Qual a importância dessa mistura do jornalismo com cultura, arte? Será que isso chama mais atenção? Qual a importância desse trabalho? Então, inicialmente para nós, a gente tinha uma certa dificuldade em acessar a comunidade com informações secas, densas, né? Porque isso assim, as pessoas estão muitas vezes assistindo pelo jornal, mas não há muito interesse nesse sentido, porque realmente assim não é algo que toca pela realidade, pelo processo no dia a dia que se passa, né? Então a gente acabou percebendo, e como escritores inclusive também de textos literários, né, que a gente tinha muita coisa para acrescentar, muitos dados importantes para as pessoas da comunidade e que a gente queria agregar, mas de uma forma realmente assim interessante, gostosa para as pessoas lendo, né? E nesse sentido a gente percebeu a importância de primeiro ter o blog, né? Mas antes mesmo disso a gente tinha necessidade de ter algo físico, algo impresso mesmo, para poder propagar essa informação de uma forma legal, de uma forma interessante para os jovens, né, que muitas vezes assim se distanciam até da literatura pela forma como eles é apresentado, né? A gente passou a fazer textos realmente crônicas e textos mais curtos para poder realmente assim tocar de uma forma sensível e legal ao mesmo tempo, assim, né, gostosa de ler, né? Certo. Eu gostaria de saber agora do Rafael se existe algum preconceito dessa mistura de jornalismo e quadrinho. Como é que funciona? Olha, o quadrinho em si, independente se ele se ele veicula o jornalismo ou não, ele já sofre preconceito, porque ele é um veículo de massa que durante muito tempo
foi diretamente relacionado ao entretenimento, e um entretenimento banal, um entretenimento que não acrescenta em nada. Então, verificar se existe realmente o jornalismo ou não nos quadrinhos, a gente tem que primeiro passar e vencer esse tipo de preconceito, porque desde quando os grandes jornais, antes da década de 30, lançavam, eles usavam o quadrinho como um recurso de ou uma charge ou uma tirinha, e sempre era esse lado cômico, ou então esse lado banal de super-herói, não desmerecendo o gênero, mas não era um gênero que historicamente se constituiu como um meio interessante, pelo menos, para abrigar o jornalismo. Na medida em que, na década de 60, houve uma ruptura um pouco com esse sistema de quadrinhos, esses quadrinhos que eram veiculados ou em banca normal, um Super-Homem, um Batman, ou mesmo as tirinhas, houve um movimento underground na década de 60 que foi completamente contra o que estava sendo pregado. Assim, foram quando surgiram artistas como Robert Crumb, que realmente modificaram o gênero e falaram, olha, quadrinho não precisa ser só essa história chata, boba, banal. O quadrinho pode ser feito para protesto, o quadrinho pode ser feito para mostrar o que está acontecendo no trabalho do autor, na cidade do autor. O quadrinho pode ser um espaço para se usar como crítica social. A partir desse momento, o quadrinho trocou, tanto do lado do mainstream, que a gente fala que é o lado dos quadrinhos usuais, como esse lado mais underground, mais desconhecido, eles trocaram um pouco de figurinha, assim. Um pegou alguma coisa, tentou ser mais um pouco mais ácido, tentou arriscar mais um pouco, e até chegar onde eles poderiam ver o que a sociedade já podia aceitar ou não, em larga escala, claro. Então, só recentemente que a gente vê, a partir da década de 90, esse trabalho mais voltado para... Esquece-se não, deixa um pouco de lado só esse lado crítico do quadrinho para ver se ele pode ser usado como mídia, como meio de se fazer jornalismo, assim como é feito em rádio, em TV, em internet, em livro. E o jornalismo em quadrinho, ele é totalmente constituído de quebra-cabeças. Assim. Ele pega uma parte que ele é new journalism, ele pega uma parte gráfica que é de crítica, então ele tem várias facetas que podem passar ou a imparcialidade, ou então ressaltar realmente o que o autor quer na parcialidade do texto dele, ressaltar, mas com preceitos e com uma ética jornalística. Então, com o exemplo de vocês, a gente pode perceber que não é necessário também a seriedade para que exista o jornalismo, né? A seriedade não está na essência mesmo. Então, a gente fez uma entrevista com o Oscar Filho, do CQC, da Band, sobre o jornalismo híbrido. O que ele achava do programa dele nesse contexto todo de jornalismo. Será que o CQC é jornalismo ou não? Na opinião de Oscar Filho, a gente vai ver agora. Roda o VT aí. Gente, estamos aqui com o Oscar Filho, diretamente para o SOS Imprensa. E, Oscar, o SOS Imprensa, ele quer saber, você considera o seu programa jornalístico? Os dois, né? Eu acho que é o jornalístico e o humorístico, né? Porque o jornalístico, porque, por exemplo, o Proteste Já é altamente jornalístico. E algumas outras matérias, por exemplo, as que eu faço são de humor, assim, não tem nenhum fundo. Nossa, não poderia viver sem saber que a Leila Lopes fez um filme pornô, entendeu? Então, acho que os dois, né? Os dois. Entendo, mas você acha isso pela forma dele ou pelo conteúdo que ele apresenta? Acho que pelos dois. Acho que a ideia do CQC é mesmo fazer um programa jornalístico sem a seriedade de um programa jornalístico e sem a superficialidade de um programa só humorístico, né? Entendo.